Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos entender a diferença entre as substâncias simples e compostas e quais são os tipos de misturas que nós podemos encontrar. Vamos lá? Então, para começar, antes da gente entender o que são substâncias, o que são misturas, a gente precisa ter um conhecimento acerca de matéria. E quando eu falo de matéria, que não é uma matéria que você estuda na escola, por exemplo, não é uma matéria lá de português, matemática, ciências, não é bem isso. Já já a gente vai ver um conceito mais definido. Mas aqui para começar, nós temos aí um esquema que mostra o seguinte, que a matéria pode ser dividida em substâncias e misturas, e que as substâncias podem sofrer uma subdivisão. Que subdivisão é essa? Em substâncias simples e substâncias que são compostas. E as misturas podem ter uma subdivisão também. Que subdivisão é essa? Em misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. Vamos entender agora o que significa cada um desses detalhes que eu acabei de falar. Então, para começar, a gente tem aí nesse slide o que é matéria. E a matéria, ela pode ser definida como tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E além dessas características, uma matéria também pode ter um outro conceito, né? Ela também pode ter uma outra característica. E que característica é essa? Uma matéria, ela pode ser encontrada em 3 tipos de estados físicos no mínimo. E que estados físicos são esses? Lá os estados que vocês já viram quando estudaram sobre a água. A gente tem o estado sólido, líquido e estado gasoso. Qual que é a diferença entre esses 3 estados? A diferença é a forma como as moléculas estão organizadas. Aí no estado sólido, as moléculas estão organizadas numa proximidade bem maior, elas ficam unidas, ligadas uma à outra. Já no estado líquido, essas moléculas não estão assim tão próximas, elas têm um pequeno distanciamento, elas já têm uma movimentação. E quando eu falo no estado gasoso, vocês podem perceber até na imagem que essas bolinhas já têm uma distância muito maior, as moléculas já têm uma distância, mais evidente, porque aí elas estão fortemente agitadas. Então, basicamente, matéria é tudo aquilo que a gente olha ao nosso redor e que ocupa um lugar, tá? Um caderno, se ele estiver sobre a mesa, ele ocupa um lugar, o seu corpo ocupa um lugar no espaço, e aí, dependendo de que matéria que eu estou observando, eu posso conseguir caracterizar em que estado que ela se encontra, se é um estado mais sólido, que tem um formato definido, se é um estado líquido, que depende do espaço onde ele está ocupando, e tem um estado gasoso, que eu não consigo enxergá-lo facilmente, tá bom? E aí, quando eu falo dessa matéria, desse conceito de matéria, a gente tem aí o que é chamado de substâncias. O que são as substâncias? As substâncias são aqueles materiais que têm uma composição química constante e que possuem propriedades físicas bem definidas. E que propriedades seriam essas que eu posso encontrar dentro das substâncias? Eu posso encontrar aí os pontos de fusão e ebulição, posso encontrar também a questão da densidade e também tem a questão da temperatura e da pressão, tá? Então, o que eu posso entender daí? Que quando eu falo de uma determinada substância, existem substâncias que conseguem flutuar em um determinado ambiente, outras que não fazem isso, tá? E eu tenho também aquelas substâncias que são puras, que não tem uma mistura de componentes, são elas e pronto, como é o caso da água destilada, tá? E aqui a gente tem um exemplo do que são, e uma definição também do que são as substâncias simples. Quando eu falo de substâncias simples, são substâncias que são formadas por apenas um ou mais átomos, mas que são do mesmo elemento químico. Por exemplo, se eu tiver hidrogênio com hidrogênio, continuo falando de um mesmo elemento químico, continua sendo uma substância simples. Se eu falo oxigênio mais oxigênio, a mesma coisa, eu estou falando só de um elemento químico. Por mais que eu tenha aí 10 reunidos, 10 moléculas de oxigênio, se eu não colocar mais nenhuma misturando, eu vou continuar falando de uma substância simples. Então, o que a gente tem que lembrar aí? Substância simples tem apenas um elemento químico, não importa qual seja a quantidade. E quando eu falo aí da substância composta, já vai ser um conceito um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui eu preciso ter de mais de um elemento químico participando. E aí eu lembro até da fórmula química da água. Qual que é a fórmula química da água? H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, eu estou falando de uma substância composta, porque eu vou ter a participação de 2 elementos químicos diferentes. No caso, eu vou ter a participação do hidrogênio e do oxigênio.
E outro exemplo aí que eu tenho também, ó, se eu juntar 2 oxigênios com uma molécula, com um átomo de carbono, já passa a ser uma substância composta, porque eu já estou misturando vários elementos químicos, tá bom? E aí a gente tem um exemplo então, né, do gás carbônico, que é quando eu tenho um carbono e 2 oxigênios reunidos, e tem a própria água, que a fórmula química, como eu já falei, é H2O, 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E aqui, além das substâncias, a gente também tem o caso das misturas. O que são as misturas? Eu falei para vocês lá no início que eu tinha matéria, e de matéria eu poderia ter substâncias, né, e poderia ter misturas. A gente já viu as substâncias que são simples e as compostas, e agora a gente vai entender um pouquinho das misturas, que são homogêneas e heterogêneas. O que eu posso entender sobre isso? Quando eu falo de misturas, se eu for partir para o conceito, aí no slide vocês podem observar também que são formadas por 2 ou mais substâncias puras. E as misturas, elas não têm densidades propriamente fixas, tá? Porque elas podem sofrer uma variação dependendo da quantidade de cada componente que está envolvido na minha mistura. Aqui eu não tenho também a questão de ponto de fusão nem de ponto de ebulição constante, porque ela pode sofrer variação a todo momento. Então, todos os materiais que a gente vê ao nosso redor, tudo que está à nossa volta, pode ser classificado como mistura ou como uma substância pura. E aqui seria então a definição do que é uma mistura homogênea. Quando eu falo de uma mistura homogênea, eu também posso chamá-la de uma solução verdadeira, porque são aquelas misturas que têm apenas uma única fase, ou seja, visualmente eu não consigo distinguir um material do outro, porque eles estão muito bem misturados, de forma que não fica nenhuma fase sobressalente à outra, tá? E aqui, quando eu falo das misturas homogênicas, eu também não consigo separar por métodos físicos, é muito mais difícil eu conseguir essa separação. Aí, no caso, eu precisaria usar uma centrífuga, por exemplo, né, para conseguir separar, por exemplo, quando eu falo do sangue, eu consigo separar quais são os componentes dele somente se eu levá-lo para uma centrífuga específica, o leite é a mesma coisa. E um outro exemplo aí bem comum da mistura homogênea é a própria água que a gente ingere diariamente. E aqui, já falando de misturas heterogêneas, vai ser o contrário das misturas homogêneas. Por quê? Porque quando eu falo de misturas heterogêneas, são aquelas que apresentam 2 ou mais fases, ou seja, visualmente eu consigo enxergar que aqueles elementos não estão se misturando, alguma coisa não permite com que eles consigam se misturar, pode ser às vezes a densidade. Um exemplo clássico de mistura heterogênea é a água e o óleo. Se você misturar num frasco um pouco de água e um pouco de óleo, você vai perceber que eles não se misturam, porque eles têm densidades bem diferentes. O óleo, ele é mais denso que a água e ele tende a ficar na parte de cima. E eles só vão se misturar se você acrescentar um detergente, por exemplo, dentro, né, que vai conseguir quebrar as moléculas do óleo e aí vai alterar toda a densidade, aí já seria uma outra questão. Mas é para ficar claro isso, a mistura heterogênea eu consigo ver claramente várias fases. E aí, para a gente revisar um pouquinho do que a gente viu na aula de hoje, a gente tem as nossas questões do exercitando. Vamos ver se vocês entenderam aí, então, as diferenças entre as substâncias e entre as misturas. Para começar, na questão 1, pergunta para vocês o seguinte: com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos, né? Ou seja, homogêneos aqueles que eu não consigo distinguir as fases e heterogêneos aqueles que eu consigo distinguir facilmente. Então aí pergunta: todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e a sua classificação, exceto, ou seja, qual é a única alternativa aí que não se encaixa? E aí? Nesse caso aqui, a gente percebe que a única que não está relacionada corretamente seria o leite, né, a classificação de homogêneo. E aí, na nossa segunda questão, já está um pouquinho mais descritiva, né? Vocês têm que conseguir classificar essas afirmativas em corretas ou se elas estão erradas, utilizando as letras C e E. E aí pergunta, na primeira afirmativa fala o seguinte: a água potável é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias como o cloro na estação de tratamento de água, mas a água mineral obtida diretamente da fonte é uma substância. Já na segunda afirmativa fala o seguinte: o petróleo é uma mistura de várias substâncias, como gasolina, óleo diesel e também asfalto. Na terceira afirmativa fala: a gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias. Na próxima tem o seguinte: na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada.
E por último fala, o sal de cozinha que utilizamos em casa é o cloreto de sódio puro, ou seja, é uma substância. E aí, quais que vocês acham que são as corretas e quais que são as erradas? Então a gente pode ver que a primeira afirmativa, por exemplo, ela está correta. Realmente, quando eu falo da água mineral, eu estou falando de um tipo de substância. Na letra B, ele está errado quando ele fala a respeito da mistura, né? Que seria gasolina, óleo diesel e asfalto. Não necessariamente vai ser essa sequência aí. Na terceira, ele fala que a gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias, que está correto, né? Precisa ter um encontro de algumas substâncias para que eu tenha, propriamente dito, o resultado da gasolina. Na próxima falava, na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada, porque geralmente ao nosso redor a gente sempre vai ver o encontro de substâncias, a gente sempre vai ver que está acontecendo um tipo de mistura. E por último, perguntava, né, sobre o sal de cozinha, se ele é ou não é uma substância, que também está correta e a gente pode usar aí no nosso dia a dia. Na questão 3, perguntava para vocês o seguinte, tem aí um desenho, né, classificado em 1, 2 e 3, e diz para vocês observarem essas representações. Na primeira, vocês têm um esquema representando óleo, água e gelo. Na segunda, água gasificada e gelo. E na terceira, água salgada, gelo, óleo e granito. E aí, quantas fases eu consigo enxergar em cada um desses potes? O que vocês acham? Lembrando que as fases é o que eu consigo distinguir de uma da outra, né? E aí? Então, observando, na primeira diz óleo, água e gelo. Eu tenho 3 tipos aí, é só olhar no primeiro vaso. Ó. Tem amarelo representando o óleo, essas pedrinhas seriam o gelo e embaixo eu teria a água, então seria a primeira 3. Eu já descartaria então a letra B. No segundo desenho fala que é água gasificada e gelo. Aqui eu tenho que parar para pensar o seguinte, quando eu falo água gasificada, a água não está sozinha, ela também tem a mistura do gás. Então, água mais gás mais gelo, eu vou ter, então, 3 representações, que eu posso ver aí os cubos lá em cima, eu tenho esses pontinhos mais embaixo que vai representar o gás e tenho também a água, então vai ser 3 e 3. No caso, a gente já sabe aí que é a letra D. Mas vamos ver a terceira, que fala água salgada, gelo, óleo e granito. Professora, eu só vejo 4 nomes, por que são 6? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que a água salgada é a mistura da água mais o sal, já vão ser 2. O gelo vai ser um, o óleo vai ser outro. Só que quando eu chego no granito, o granito ele também é o resultado da mistura de alguns minerais. Ele também não está necessariamente sozinho. Então, por isso que vai ser 3, 3 e 6. E por último, pergunta aí para vocês. Quais são as alternativas que apresentam apenas misturas homogêneas, ou seja, que visualmente eu não consigo separar, né, distinguir uma coisa da outra? Qual que eu consigo identificar aí? E aí? Aqui, no caso, a gente consegue observar que a água mineral é um tipo de mistura homogênea, não consigo distinguir fases, o aço da mesma forma, salmoura, refrigerante, gasolina, o ouro 18 quilates. As únicas que não vão se encaixar aí, no caso, vai ser o ferro e vai ser o leite, porque eles vão ser uma mistura de fases, tá? Então, era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aquele esquema, né, de matérias, substâncias e misturas, e que a gente pode ter subdivisões dependendo de qual elemento eu estou falando, né? Da onde que eu estou fazendo uma certa comparação. Então, vocês podem assistir essa aula, que vai estar disponível lá na plataforma Eduque, e até a próxima aula.